Senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, jovens, nossos votos cordiais de muita paz. Durante a Revolução Bolchevique, um homem admirável reuniu seus melhores alunos e conseguiu do czar Nicolau III permissão para sair da Rússia em uma viagem que ficaria na história da psicologia. Esse homem, Gurdjieff, a sua viagem era programada para um encontro com homens notáveis. Também conseguiu dele a oportunidade de dirigir seus revolucionários e, por sua vez, conseguir também um salvo-conduto para afastar-se do país, levando o grupo de alunos, alguns dos quais pertenciam à nobreza, outros às inteligências mais rutilantes do país, dando início, portanto, a uma tarefa grandiosa na busca do conhecimento do ser humano. A jornada prolongou-se por vários anos, e à medida que as dificuldades apresentaram-se, alguns alunos permaneceram nos países visitados, e outros dirigiram-se à Europa, que estava distanciada da Revolução, que de alguma forma mudou os destinos da sociedade. Chegando a Paris, Gurdjieff resolveu estabelecer-se numa cidade periférica da capital francesa. E ali então começou a influenciar a psicologia com a sua visão transcendente da criatura humana, com o senso apurado de observação dos dramas, do comportamento e da busca da realização do ser em relação ao seu destino em um terceiro caminho psicológico. A sua escola tornou-se florescente e famosa, conseguindo mesmo apresentar uma psicologia sui generis, graças à qual os alunos eram convidados a uma convivência com a natureza, desde o amanho da terra até a contemplação dos astros. E, a posteriori, em vivenciar personalidades variadas em belas obras de teatro que Gurdjieff encenou na Comédie Française em Paris. Posteriormente, na década de 1930 já, acercando-se dos anos 40, a escola perdeu seu brilho por circunstâncias variadas. E os biógrafos de Gurdjieff narram que ele retornou à sua Rússia querida, a Santa Rússia dos seus ancestrais. Mas a proposta de Gurdjieff iria servir mais tarde de apoio também para uma psicologia mais transcendental, porque as escolas filosóficas à época estavam divididas em 3 apresentações: a psicanálise, de Freud, o humanismo, de Viktor Frankl, e logo de imediato, a psicologia comportamental, o behaviorismo. E ele sonha com uma psicologia transcendente, aquela que abarque a criatura integral. Por volta de 1948, na Universidade de Londres, um discípulo de Gurdjieff, Pedro Auspensky, foi convidado para apresentar o seu antigo mestre, de quem também se divorciou em determinado momento por uma questão opinativa, qual sucedeu a Freud e a Carl Gustav Jung. E esse notável Auspensky, que irá iluminar a psicologia com as suas experiências humanistas durante uma semana,
fala a respeito do insigne pensador e psicoterapeuta, demonstrando a grandeza da sua proposta na área especial que diz respeito à conquista da inteligência. Logo, numa das primeiras proposituras, diante de um seleto auditório, Ouspensky faz uma análise global da criatura humana, asseverando que vivemos numa sociedade constituída por dois biótipos que se caracterizam pelo estado fisiológico e pelas expressões psicológicas. Aqueles a que ele chama de indivíduos psicológicos são os que têm ideais, aqueles que amam, que cultivam os objetivos nobres da sociedade. São indivíduos que comem para nutrir-se, que dormem para refazer as forças, que exercem o sexo para procriar, mas também para a permuta dos hormônios físicos e emocionais. Esses indivíduos, segundo Ouspensky, constituem uma minoria da sociedade. São eles, invariavelmente, os santos, os cientistas, os artistas, os tecnólogos, os filósofos, aqueles que agasalham o ideal de beleza e vivem em função dos objetivos essenciais da dignificação da criatura humana. Mas a grande massa, aquilo que seria a massa amorfa, ainda se encontra no estágio quase de primarismo, vivendo das sensações fisiológicas. Vivem para comer, dormir e praticar o sexo. As suas ambições gravitam em torno do epicurismo. Ter para possuir, possuir para comprar, comprar para gozar. Esses indivíduos invariavelmente transitam em um estágio primário de consciência, porque a consciência é o natural fenômeno de desdobramento do processo antropossócio-psicológico da evolução. Depois que a criatura transita por alguns milhões de anos no instinto repetitivo, que lhe é impositivo, nesse instinto que faz o indivíduo ser agressivo-defensivo, em que o medo tem uma primazia para que ele possa preservar a vida, naturalmente, vivem para os prazeres imediatos. E a filosofia hedonista constitui-lhes a melhor maneira de comportamento, porque são indivíduos ególatras, que se contentam na posse e raramente têm oportunidade de dedicar-se ao seu próximo e a ser útil à sociedade como um todo. Para que possamos entender essa sociedade global, Pedro Ouspensky estabelece que todos nós estamos no período da consciência, exceção feita, naturalmente, a algumas raças da Nova Guiné, de países muito atrasados e remotos, mas a civilização, a denominada civilização ética e cultural, transita desde os primórdios da evolução do instinto em um estágio de consciência de sono. Ele pretende dizer que a consciência ainda não adquiriu a capacidade do discernimento. Está adormecida para os valores grandiloquentes e admiráveis da vida. Por isso mesmo, essa sociedade é agressiva, é indiferente à problemática das demais pessoas, preocupa-se com o prazer, e desde que se encontre na comodidade do prazer, tudo está muito bem, desde que cada um desses indivíduos sinta-se bem. A consciência de sono é um estágio primário do processo da evolução. Aliás, Allan Kardec, examinando o instinto dos animais,
Tem ocasião de asseverar com propriedade que em alguns animais o instinto é tão aguçado que parece uma inteligência adormecida, uma inteligência primordial, a qual se vai desdobrar quando esse psiquismo adquire o nível de humanidade. Poderíamos então denominar que as criaturas humanas que se encontram nessa fase do trânsito do instinto egocêntrico para a consciência do discernimento já estão, em verdade, desenvolvendo a inteligência em um caráter que pode controlar o instinto. Esses indivíduos estão em toda parte. Podem ser dotados de uma grande cultura, que nada tem a ver com o processo de desenvolvimento da consciência. Portadores de grandes fortunas, sempre pensam primeiro em si, também nos seus, e estabelecem a colocação de que somente é válido aquilo que diz respeito ao ego. Não tiveram a coragem de libertar-se da sombra, dos atavismos ancestrais, das tendências perturbadoras. Ainda não puderam identificar o self, aquilo que somos, a realidade espiritual que se encontra momentaneamente mergulhada na argamassa celular para poder intelectualizar a matéria, como prescreve o ínclito codificador da doutrina espírita. Mas este processo é natural. Quando os psicólogos das várias escolas citadas debruçam-se sobre os níveis de consciência, têm uma grande dificuldade em elucidar através da lógica como é que a nossa sociedade pode apresentar indivíduos que se notabilizam pelos altíssimos níveis de consciência, de abnegação, até o holocausto. E aqueles outros que se contentam com as sensações que transformam em emoções imediatas. As emoções do prazer, da alegria e do próprio egocentrismo. Também os religiosos, aqueles que preconizam uma única existência material, sentem-se aturdidos quando, por exemplo, examinam a figura extraordinária de Madre Teresa de Calcutá e a personalidade psicopata de Adolf Hitler, que era egocêntrico e que, no seu nível de consciência de sono, pensava exclusivamente no seu bem-estar, do seu povo, embora não fosse alemão, era austríaco, e na construção de uma sociedade superior, através da ancestralidade étnica. Como explicar-se? Por exemplo, 2 gêmeos univitelinos. Um deles é portador de sentimentos altruístas, entrega-se aos ideais da beleza, de promoção social. E o outro opta pela vida tribal, vive aturdido pelas expressões ainda primárias, procurando aqueles outros com os quais sintonizam, que vivem em tribos, em taba, e que formam aquele rescaldo da sociedade agressiva dos nossos dias. Então, Pedro Ouspensky refere-se à reencarnação. Este ser em transformação passa por etapas do processo reencarnatório, no qual, em determinada oportunidade, adquire o desenvolvimento intelectivo, noutra, o desenvolvimento emocional, noutra, desenvolve as virtudes, noutra, a beleza, a arte, para poder chegar ao clímax, que Jung denominava o estado luminoso, quando o indivíduo pode considerar-se luz. E Jesus asseverou quando pudesse colocar no âmago do coração o reino de Deus, o reino da plenitude. Mas a lei de progresso é inexorável, e a criatura humana não pode obstar-se
ao fenômeno da evolução. E através dos processos reencarnatórios, o indivíduo passa para o segundo nível de consciência. A consciência desperta. Ao despertar a consciência, ele adquire o discernimento. Essa capacidade admirável de compreender a finalidade existencial, o porquê está na Terra, de entender as razões que o levam ao sofrimento e como equacionar o sofrimento. Ele dá-se conta de que a sua existência tem um significado psicológico que deve ser buscado e depois de o encontrar, deve ser vivenciado. É aquele momento, referido por Jung, numa obra notável que ele publica no começo da década de 50, Resposta a Jó, aquele ser mitológico das páginas bíblicas. Nessa obra, Jung tem a preocupação de dizer que todos possuímos consciências, o que não quer dizer que estejamos conscientes dos nossos valores. E então ele diz que o momento de consciência é aquele no qual o ego toma conhecimento dos seus conteúdos psíquicos. Quando nós nos damos conta da realidade que somos no corpo que estamos. Não somos o corpo, estamos nele como alguém se utiliza de um instrumento para uma finalidade exequível que deve realizar durante a trajetória berço-túmulo. Há pessoas que durante toda uma existência, por mais que se esforcem, não logram essa identificação do ego com o self, fazer que esse eixo, que na história da evolução antropológica, experimentou em determinado momento uma fissão. O indivíduo era uma unidade, era o instinto, e de repente ele experimentou a emoção do medo, que já é uma manifestação de lucidez. Logo depois, segundo o Dr. Watson, ele percebeu que era possível irar-se para defender-se, a segunda emoção humana. E, por fim, o sentimento de amor. Quando ele se sente vinculado ao seu clã, quando ele trabalha pela preservação da sua prole, quando se dedica a morrer em favor daqueles que estão aos seus cuidados, que nós vamos encontrar no período denominado por Allan Kardec como patriarcal. Quando aquele ser se destaca na comunidade e dedica-se perfeitamente ao controle do clã, da família e, por extensão, da sociedade. Então é nesse momento que houve aquela fissão e nós passamos a ter a aparência, o ego, a trabalhar a nossa realidade atual, aquilo que estamos, mas também nos damos conta daquilo que somos, para lentamente, ao invés de lutar contra a sombra, as nossas heranças perturbadoras, fazer agora a fusão do ego no self e sermos aqueles que conseguimos a individuação, o reino de Deus, repetindo, a plenitude, a saúde integral. O espírito Joana de Ângeles, discutindo oportunamente conosco a respeito desses níveis de consciência, propôs-nos colocar um complemento na excelente classificação de Pedro Ouspensky. O indivíduo não salta, segundo ela, diretamente da consciência de sono para a consciência desperta. Ele pode estar na consciência desperta, ainda numa fase de sonolência, de ignorância. E ela se utiliza da notável página de Platão, o mito da caverna. Esse mito da caverna tem sido interpretado filosófica, psicológica e religiosamente sob vários aspectos. Como nos recordamos, Platão fala de uma sociedade que vivia numa caverna. E essa caverna era mantida pela chama de uma fogueira que projetava em todo o contorno da caverna
as figuras, as sombras. E as pessoas nasciam ali, ali viviam, ali se compraziam, reproduziam-se e também depereciam e experimentavam a morte. Todos estavam satisfeitos com a sua existência na caverna, até um dia em que alguém tem a coragem de sair daquele mundo de sombras, que somente tem uma débil claridade pelas labaredas que flamejam, e vai na direção daquela porta e encontra um mundo fascinante. Ao encontrar esse mundo de cores, de beleza, de vida, esse ser que sai da caverna volta em triunfo para dizer aos seus coetanos que a vida não é aquilo, mas aqueles que ali estão, consciência de sono, redarguem, não nos venha com essas fantasias, não existe nada além da caverna. Nossos ancestrais nasceram aqui, aqui morreram. Nós nascemos aqui, aqui viveremos, até o momento da nossa consumpção, e permanecem ali. Mas esses idealistas que saíram da caverna não mais se adaptam ao mundo de sombras, de projeção, às labaredas da fogueira e aquelas imagens repetitivas e inúteis. Então há várias interpretações, como dissemos, até mesmo a interpretação daqueles que voltam do além e vêm à caverna da existência material para dizer-nos que há um mundo de beleza, além dos limites da nossa organização celular. E muitos dizem, não, eu nasci numa doutrina que assevera ser a existência corporal única. Nessa doutrina nasci, nessa doutrina morrerei, e nada me demove. É o indivíduo na caverna de Platão. Há umas outras interpretações que não vêm ao caso, mas então Joana de Ângeles nos propõe que aquele indivíduo que estava na caverna, quando se encontra de saída e vê a claridade, ele se deslumbra com a luz que o atrai, mas ele ainda está mergulhado nas trevas de onde procede. É que vale dizer, então, que nós teríamos uma experiência de uma consciência de sono que desperta e uma consciência desperta lúcida. Quando já saindo da caverna, nós passamos a viver em sociedade animal, pelo instinto gregário, em sociedade fraternal, com a vida, a natureza, e numa fraternidade cósmica. Nessa segunda fase, o indivíduo consegue quebrar as rotinas. No período de consciência de sono, ele vive dentro de fatores de perturbação. A rotina, o medo, a ansiedade e a solidão. Porque o comer, dormir e fazer sexo não preenchem o vazio existencial. E o indivíduo tem medo de perder essas comodidades. Está sempre ansioso por acumular mais, por comprar afetos, porque não inspiram a afetividade. A pessoa ególatra é uma pessoa solitária, porque nunca se faz solidária. Por consequência, é uma pessoa insatisfeita e, para poder sobreviver, tomba na rotina. Podemos ver isso em nossa sociedade, quando as pessoas estão atormentadas na área sexual, que é um fator primordial da sua existência. Hoje, sob os estímulos da libido, provocados esses estímulos pelo erotismo. Vivemos os dias do erotismo, em que as provocações, a vulgaridade promíscua, a sensualidade, apresentam-se como o momento culminante da vida existencial. Desencarnou, há poucos dias, um astro cinematográfico relevante, Tony Curtis, e ele deixou no seu legado uma narrativa, mais ou menos com estas palavras: eu vivi o prazer, casei-me 8 vezes e tive mais de 1000 relacionamentos com mulheres diferentes.
Então a vida para ele, com todo respeito nosso, é uma análise, já que ele publicou, merece consideração. A sua vida era o prazer, mas o prazer imediato, porque era uma vida de rotina, comer e gozar. Mas como o gozo leva a uma sensação desgastante pela repetição, ele variava. E nessa variação, eu gostaria de referir-me aos graves perigos da rotina, no nível da consciência de sono. Tratava-se de um indivíduo que se consociara fazia quase 18 anos. Era um indivíduo americano da cidade de Los Angeles, uma das capitais mundiais da fantasia, porque ali ao lado estão Hollywood e as grandes empresas cinematográficas, como também de gravações para a televisão. E a sua vida estava adstrita a uma monotonia familiar. Ele era pai, seu filho tinha 16 anos, a sua mulher já estava com a idade amadurecida, e ele começou a sentir o tédio daquele relacionamento familiar que não tinha novidades. O tédio foi dominando-lhe a existência, e o afastamento gradual do relacionamento por causa da rotina. O casal começou a silenciar. E quando no relacionamento os parceiros, seja qual relacionamento for, comercial, social, filantrópico, espiritual, matrimonial, quando esse relacionamento perde o impacto do diálogo, é porque está morrendo por falta de vitalidade. Mas ele então, certo dia, muniu-se de coragem e, olhando a mulher, agora com olhos especiais, à hora do jantar, ele disse-lhe: lamento muito, mas eu desejo pedir-lhe o divórcio. Ela experimentou um impacto e reagiu: mas por que o divórcio? Porque eu já estou com um relacionamento novo. A nossa vida conjugal perdeu completamente o encanto. Quase um ano transcorreu sem que nós hajamos tido qualquer contato físico. Então ela começou a chorar e experimentou o desabar dos seus sonhos, embora a ilusão já houvesse batido em retirada. Ela saiu da mesa no gesto brusco que ele esperava, porque havia calculado essa reação, e experimentou um grande alívio, conforme escreverá de próprio punho. O mais difícil era dizer-lhe: agora eu estou aliviado. Já lhe disse que pretendo divorciar-me porque estou vinculado a uma mulher encantadora. No dia seguinte, quando ele volta do trabalho, cansado, porque depois do trabalho foi visitar a sua nova parceira, ele vai jantar a sós e percebe que a mulher está ao lado, na extensão da sala, na escrivaninha, escrevendo celeremente. E ele se surpreende, porque ela não era nenhuma intelectual e não tinha o hábito de escrever. Mas, muito cansado, ele foi dormir. No segundo dia, após a declaração, ela chegou do trabalho aparentemente cansada, e ele também, mantendo aquele silêncio constrangedor, e ela prosseguiu escrevendo. Ele foi deitar-se. No quinto dia, ele perguntou-lhe: e então, qual é a sua resposta? Ela estava muito abatida. Segundo ele, disse-lhe: a minha resposta vai depender da proposta que lhe irei fazer. Eu lhe concedo o divórcio. Um divórcio não litigioso. Sim, sim, é claro. Eu pretendo, disse ele, dar-lhe 30% das ações da minha indústria. Consciência de sono, minha indústria. Eu deixarei a minha casa para você. Pagarei o restante da hipoteca. Dar-lhe-ei também um salário para você poder viver com dignidade, e o nosso filho. E mais alguma exigência, o carro já é seu. Ela disse: não é isso. Eu desejo lhe pedir um mês de prazo. Apenas um mês. Mas um mês é a minha condição. Se você não aceitar, partiremos para um divórcio litigioso.
Ele reflexionou. O mês, afinal, passa muito rapidamente. Em especial, quando a pessoa muda de opinião a respeito de outrem. Mas ela havia feito somente uma reticência, não havia posto ponto final. E disse, ademais, eu gostaria que nesse mês, diariamente, quando nós saíssemos da alcova, você me carregasse do quarto até a sala de jantar. Lembre-se que quando nós nos casamos, você carregou-me, atravessamos a porta de entrada e colocou-me na sala de refeição. Depois, carregou-me novamente e levou-me à alcova. Agora que nós nos vamos divorciar, eu lhe agradeceria por uma razão que vou explicar. Que você me carregasse diariamente, durante o mês, da alcova até a sala de refeições. Mas é um absurdo, porque eu lhe teria que carregar. Nosso filho vai adentrar-se na universidade. E eu não desejo que ele leve o desgosto de ver os seus pais separados. Como ele pensa que o nosso relacionamento é bom, eu gostaria que ele mantivesse essa ideia e não sofresse da orfandade de pai vivo. É somente uma aparência. É por um mês. Desse ínterim, dentro de 20, 25 dias, ele terá terminado os seus exames. Estará aprovado. E o que vier depois não lhe causará um impacto tão perturbador como antes das provas. Ele meditou e anuiu que, afinal de contas, já que não sentia nada, não lhe custava carregá-la, ele era forte. Ela era uma mulher frágil. E no dia seguinte, quando ambos despertaram, com certo constrangimento, ele ergueu-a e ela, de certo modo, acomodou-se no seu regaço. Saíram pelo corredor e encontraram o filho, que jubiloso aplaudiu aquela cena comovedora do excelente relacionamento de seus pais. Ele chegou à sala e deixou-a com a maior indiferença. Pegou seu automóvel, ela o que lhe pertencia, e cada qual foi para o seu trabalho. Ao quinto dia, a cena repetia-se cada manhã. Ele foi passar, era um sábado, passar as horas com a sua parceira. E quando ela lhe perguntou, então, você falou com ela sobre o divórcio? Sim. E ela reagiu, é claro, mas eu acho que ela não está bem. Ela me pediu um mês. Bem, o motivo me pareceu justo, e eu concordei. Porém, o estranho, o insólito, é que ela me pediu para carregá-la do quarto até a sala de refeição. A outra deu uma gargalhada zombeteira e triunfante. É um ardio feminino. Você não conhece as mulheres. As mulheres somos muito hábeis, ela que disse. E nós, então, temos a nossa forma de sedução. Mas ela deve ser realmente louca. Não sei como você pode viver com essa mulher quase 18 anos. Ela deve ser louca. E ele concordou plenamente. Os dias sucederam-se. No 10º dia, quando ele a carregou, ele percebeu que ela era realmente um corpo leve. E ele sentiu qualquer uma coisa emocional. Não saberia dizer o quê. Bem, ele sentiu um pouco de ternura. Olhou-a de esguelha. Ela estava de olhos fechados, a cabeça encostada ao seu ombro, forte. Ele então estreitou-a um pouco mais, de encontro ao peito. No 20º dia, ela, antes de vestir-se, tirou do armário um traje que ele gostava muito. Bem, mas fazia tanto tempo. E vestiu. E o traje coube-lhe no corpo, aliás, ficou bastante folgado. Ele observou de esguelha. E ela, então, pegou um perfume que ele gostava e colocou. Naquele momento em que ela se preparava para ser carregada, ela disse, você me permite que passe o braço pelo seu pescoço? Ele disse, bem, mas é natural. E ao erguê-la, percebeu que ela estava mais leve. Então o braço frio envolveu-lhe o pescoço
E ele sentiu uma imensa onda de ternura. Aquele perfume recordava-o das núpcias, o encantamento da lua de mel, os planos que fizeram para ter uma família, aqueles projetos de um casamento que somente a morte separaria. Ele emocionou-se e estreitou a mais, e também ela, ofegante, bem ofegante, aliás, abraçou. No 25º dia, ela estava muito pálida, é claro, era emoção. E então, quando ele a carregou, ele carregou com júbilo. Não sabia dizer porquê. E naquele júbilo, levou-a com celeridade até a sala. E até lhe disse: quer que eu a deponha do lado de fora da porta? Já que no passado eu a trouxe de fora para dentro e de casa para a alcova. Então agora que eu lhe trago da alcova à sala. Ela quase não respondeu. Tinha dificuldade respiratória, a emoção. As lágrimas responderam e ele desafiou-se. Levou-a, empurrou a porta com o pé, com alguma dificuldade, e depô-la suavemente lá de fora. Olhou para ela e partiu para o trabalho. Ao cair da tarde, ele sentiu uma coisa estranha. Mas no 20º dia, faltavam apenas 3 dias para ele ver-se livre e poder viver com a sua parceira nova. Uma onda de tristeza abateu e ele foi à casa da parceira antes de voltar ao lar. E disse-lhe, de maneira quase brutal: venho interromper o nosso relacionamento. Acabo de descobrir que eu amo a minha mulher. O amor é como uma brasa. Muitas vezes perde um pouco de calor pela cinza que se avoluma sobre a chama que vai diminuindo. E de repente uma brisa passa suavemente e reacende a brasa. A outra, tomada de espanto, concluiu dizendo: eu sabia que ela ia seduzido com esse ardil miserável. As mulheres somos terríveis. E desvelou-se, agrediu física, moralmente, palavras chulas. E ele olhou-a, mas afinal, em que poço ele ia cair? Ele estava saindo de um relacionamento frio para um ardentemente perigoso, agressivo, porque era com aquela mulher que ele ia casar-se. Mas aquela mulher estava disfarçada em gentileza, em ilusão. Ele, agora que já lhe havia dito a verdade, saiu assoviando, como é muito comum aos homens, pelo menos no passado, quando estão contentes, e foi a uma florista, elegeu uma dúzia de rosas vermelhas, haste longa, os botões desabrochando, como um renascer de primavera. A encarregada delicadamente fez um raminhete e colocou um laço expressivo. Quando ele pegou, ela perguntou a passant: é para alguém a que o senhor ama? Sim. A minha mulher. Não gostaria de colocar um cartão? Oh, muito obrigado. Ela deu-lhe um cartão dourado, daqueles cartões horrorosos que tem um coração com uma seta sangrando, porque o amor faz verter sangue. E então ele escreveu esta frase: eu sempre a carregarei nos meus braços. Prendeu no buquê e partiu para casa. Eram 19 horas quando ele chegou em casa. A casa estava em silêncio, o filho ainda não havia chegado. Mas o automóvel dela estava na garagem. Então ele adentrou-se pé ante pé. A luz da alcova estava acesa. Era uma luz débil, que derramava suave claridade. Ela estava deitada. Ele então chegou-se pé ante pé, tocou-lhe o ombro e chamou-a docemente. Trouxe-lhe, como no passado, a dúzia de rosas com o meu cartão de eterna fidelidade. E puxou-lhe o ombro
Quando puxou o ombro, deu um grito. Ela estava morta. E tinha na mão uma carta. Ele ficou aturdido. Então ele se deu conta de quanto magra ela estava. Ele não havia percebido que o estado de cadaverização acentuara-se para culminar neste momento fatal. Pegou a carta que ela trazia na mão, abriu-a, aumentou a luz e leu. Naquele segundo dia, quando ele a encontrou escrevendo, ela dizia-lhe o seguinte: perdoe-me por fazer você esperar mais um mês. Sucede que eu cheguei hoje do oncologista e o médico disse-me que o câncer de colo de útero que eu tenho já se espalhou pelo organismo numa metástase irreversível. Então, ao pedir-lhe esse mês, é porque o médico me disse que eu teria no máximo entre 20 e 28 dias. E eu não gostaria de morrer após o divórcio, para que você não fique com a culpa ou com a ideia que o seu divórcio precipitou a minha morte. Então eu lhe peço esse prazo, porque nesse ínterim eu morrerei e deixarei você inteiramente livre, sem nenhum remorso, porque você me encantou os últimos dias da minha vida. Ele então parou e chorou copiosamente. E escreveu uma espécie de pós-fácil a essa narrativa, que muitas vezes nós destruímos ideais de beleza por causa da rotina. O hábito repetitivo, a falta de ideal para trazer coisas novas, o cansaço das pequenas brigas, porque à medida em que a intimidade aumenta, desaparece o respeito mútuo. Vamos invadindo a propriedade da alma do outro e passamos a desrespeitar até o momento quando deixamos de dialogar para discutir. Normalmente discutimos com aqueles a quem amávamos, quando deveríamos dialogar para esclarecer. Então a viagem para a consciência desperta é exatamente esse discernimento para não permitir que a rotina, o tédio, a repetição das mesmas manifestações de vida retirem do álbum das nossas mensagens de beleza a alegria de viver. E nesse segundo nível de consciência desperta, já somos capazes de discernir o que podemos fazer, quando devemos fazer. O que devemos fazer, quando podemos fazer. Porque nem tudo que podemos, devemos fazer. Nem tudo que devemos, podemos fazer. É um jogo de palavras para traduzir até onde vai a minha liberdade que não perturbe a liberdade do outro. O meu prazer que me não comprometa para os dias do futuro. Todos nós podemos gozar férias, mas nem sempre podemos gozá-las. Todos nós podemos fazer o que nos apraz, mas nem todos devemos fazer aquilo que a nós nos apraz e perturba os outros. Então nós estamos em um nível de consciência desperta. E Allan Kardec, interrogando as entidades venerandas, perguntou na questão 621 do Livro dos Espíritos: onde está escrita a lei de Deus? E as entidades nobres que administram o destino da terra responderam, naquele recuado ano ou década de 1850, na consciência. Allan Kardec precede a psicologia de Gurdjieff, de Pedro Ouspensky, a psicologia analítica de Jung. Ele antecipa a psicologia transpessoal, porque o Espiritismo é a psicologia transpessoal e transcendente, que examina a criatura global, não a criatura matéria, não a criatura dual,
corpo e espírito. Mas a criatura trinitária, o espírito, o perispírito e a matéria. À medida em que a matéria se decompõe e as experiências adquiridas através do perispírito esculpem-se no espírito para se transformarem nas futuras leis de efeito pelas causas atuais, esse ser integral vai encontrar na psicologia espírita o alto nível da consciência desperta. Mas Auspensky vai adiante e diz que a pessoa nessa consciência desperta, valorizando a vida, identifica um terceiro nível de consciência, que ele denomina consciência de si mesmo. O indivíduo dá-se conta que ele é consciência, é o espírito que pensa através dos neurônios cerebrais. E esse indivíduo percebe que está em uma máquina, mas ele não é a máquina. Ele tem por dever administrar a máquina. Administrar essa máquina é a tarefa da consciência, porque ele está no corpo físico para progredir. E é necessário que as funções da máquina, muito bem administradas, proporcionem-lhe os recursos hábeis para uma existência ditosa. E Auspensky estabelece que a primeira função da máquina é a função intelectiva. Desenvolver a inteligência, aprimorar os conhecimentos, primeiro, para o bom relacionamento ético e social, para o desenvolvimento das aptidões do germe divino que dorme no espírito que somos. E esse desenvolvimento de natureza intelectiva pode ser através das escolas, das academias, do autodidatismo, dos diálogos da leitura, de todos esses processos que hoje estão ao nosso alcance, bastando que nos interessemos por consegui-los. Esse desenvolvimento, a consciência tem a obrigação de conseguir o desenvolvimento intelectual. Mas existe uma outra, segunda função da máquina, que é a função emocional. A criatura humana é um feixe de emoções. E normalmente age e reage de acordo com as suas emoções. Se essas emoções são primárias, o instinto reage com ira. Alguém lhe pisa o pé e a pessoa dá uma cotovelada. Mas se está no nível de consciência lúcida, alguém lhe pisa o pé e ele diz sorrindo: olá, você não está sentindo uma coisinha fofa embaixo do seu pé? É o meu pé. Tire sua pata de cima do meu pé. É consciência lúcida, uma consciência desperta. Mas normalmente a emoção experimenta determinados estágios de desenvolvimento. Eu tive aqui na Terra um amigo e benfeitor que foi para mim um verdadeiro pai. Era um senhor português com quem eu travei relacionamento quando tinha 19 anos. Ele me ajudou no processo de transição da vida, das dificuldades financeiras da época, muitas vezes levando-me à sua casa para alimentar-me, fazendo de conta que ele desconhecia os desafios que experimentava, como também Nilson, o velho companheiro de atividades cristãs. E nós mantínhamos um relacionamento estreito de filho para pai. Era um português jovial, como todos os portugueses, alegre. E um dia, quando nós conversávamos, eu lhe narrei um fato hilariante e ele me respondeu também através de uma narração. Foi contando a história, contava e sorria. E eu fiquei na expectativa do desfecho. Quando ele chegou ao desfecho, ia dizer, foi tomado por uma explosão de risos. Foi ficando corado. E eu digo: mas, Sr. Gonçalves, pare um pouco. Não posso, meu filho, eu não posso terminar. E não me contou o desfecho. Eu então não pude rir. Eu dei aquele risozinho de quem não entendeu nada. E muito bem, dias depois eu disse-lhe: Sr. Gonçalves, e como é que termina aquela história? Meu filho, não me lembre. E explodiu em gargalhadas.
aumentou minha curiosidade. E eu lhe disse: seu Gonçalves, escreva, para que eu possa saber, eu quero rir. E ele me disse depois: tentei, mas eu não consegui. Esse amigo morreu de um infarto do miocárdio. E eu fiquei sem saber como terminou a anedota. Ele apareceu-me 2 meses depois de desencarnado e passou a ser uma visita constante, paternal e amiga. E certo dia, quando nós dialogávamos, eu lembrei-me daquele fato. E perguntei-lhe: senhor Gonçalves, e como é que termina aquela história? Qual história? Aquela que o senhor me disse, o senhor estava nesse ponto. Não me lembre, meu filho. E eu agora vou esperar desencarnar para saber o que aconteceu. Então nós temos a emoção exagerada. São aquelas pessoas muito emocionais, que naturalmente transitam por um certo desequilíbrio emocional. Muita gente diz assim: eu não posso ver determinadas cenas porque choro logo, meu desequilíbrio. É o desequilíbrio da emoção. A consciência nos vai ajudar a pautar o nosso equilíbrio dentro de uma linha de comportamento saudável. Mas há também aqueles que dizem: eu não sinto nada, haja o que houver, eu não sinto nada. Eles também estão num transtorno patológico, a esquizofrenia, porque a falta de emoção é um transtorno de natureza psicótica profunda, a esquizofrenia. Eu tenho uma amiga que ela é uma das melhores memórias que eu conheço, mas é a distração personificada. Imaginemos que, recentemente, todo mundo falava a respeito do salvamento dos 63 mineiros do Chile. E todos contavam da coisa, e ela prestava atenção. Foi ficando apiedada daqueles mineiros lá do Chile e tal. E, de repente, ela saiu-se com essa: mas, o que é que esses mineiros foram fazer no Chile? Era, portanto, um estado de emoção, de consciência, de terceiro nível, a consciência de si mesmo, administrando o povo de Minas Gerais, que para ela só tem mineiro em Minas e não nas minas de carvão. Então nós temos uma terceira função que deve ser administrada, é a função instintiva. Nós teremos que dar racionalidade ao instinto. É muito comum nós dizermos: eu reagi por instinto. Eu tenho um amigo paulistano que oportunamente ele me disse: Divaldo, quero lhe pedir que ore por mim. E eu perguntei: mas por quê? Não estou bem. Você imagine que eu estava na rua Barão de Itapetininga, no coração de São Paulo, e ao atravessar a esquina da Avenida X, bati-me com um homem, e logo fui tomado de fúria, agarrei-o e perguntei: você é cego, miserável? E ele disse: sou, sim, senhor. Eu atropelei o cego e queria ter razão. Eu estou bem? Eu digo: não, já passou do sanatório há muito tempo. Então, nós necessitamos de administrar o nosso instinto, ao invés de reagir, agir. Porque o nosso organismo, essa máquina de vida, é tão bem elaborada que qualquer emoção, as glândulas suprarrenais descarregam a adrenalina em nossa corrente sanguínea e nós exaltamos. Nesse momento que a psicologia chama avanço-recuo, nós vamos agredir, a máquina derrama cortisol e nós reagimos, acalmamos e recuamos daquela agressividade. Na hora em que o nosso instinto estiver sob o comando da razão, nós teremos a carga necessária de adrenalina com a necessária carga de cortisol para enfrentarmos a dificuldade com sorriso. Confesso que já experimentei essa emoção de uma maneira peculiar, porque na condição de divulgador da doutrina, eu tenho o dever de a viver. E certo dia, eu encontrei uma pessoa de consciência de sono, e essa pessoa muito agressiva
disse para mim com certa ferocidade: eu não vou com a sua cara. E eu tive choque, porque eu pensava até que era uma cara razoável. Eu tive choque. Ele disse: eu lamento muito. E lhe peço desculpa, porque é a única cara que eu tenho. Então me desculpe. E dei-me conta que o cortisol suplantou a outra substância, a adrenalina, porque não fiquei com raiva da pessoa. Vivemos um momento muito grave. A violência invade-nos, todos os setores sociais, porque a violência está dentro de cada um de nós. A violência urbana é a filha espúria da violência do egotismo, do desrespeito à lei por algumas autoridades ególatras, que se aproveitam da posição de destaque para perseguir e para usufruir, para malsinar e para manter a ignorância que as pode eleger novamente em um novo pleito. Mas isso é transitório. Estamos na alvorada de uma nova era, e essa era de transição para um mundo melhor, acenada por Jesus, conforme podemos ler em Marcos, número 13, o sermão profético, recomendada por Allan Kardec, quando ele nos fala da geração nova, e quando ele nos aborda na questão 919, a respeito dessa imensa transição, quando receberemos também espíritos de escola, de outra dimensão, alguns dos quais já estão entre nós. Estamos vivendo o crepúsculo de uma era e o amanhecer de uma nova experiência humana. É natural que toda transição imponha mudanças. Joana de Ângeles diz-me: não se traslada uma árvore velha de raízes profundas para um outro terreno sem que ela não venha a sofrer as consequências da mudança. Toda mudança exige sofrimento, exige alterações de comportamento, e todos nós podemos contemplar essa mudança neste momento glorioso da ciência e da tecnologia, mas também neste momento extraordinário do amor. Esse amor que doa e não espera resposta. Esse amor que acende lâmpadas pelo caminho, deixando pegadas luminosas. Como um dia me disse a amada benfeitora: faze da tua vida uma estrada assinalada por pegadas luminosas, para que aqueles que venham após ti possam dizer: por aqui transitou um anjo, porque deixou setas apontando o caminho da plenitude. É claro que ela me dizia para tentar o caminho da angelitude, embora transitando ainda no instinto para a razão, em plenas sombras. O Espiritismo veio para que tenhamos vida, e vida em abundância. O Espiritismo veio para desvelar-nos Jesus Cristo e nos levar novamente àqueles dias inolvidáveis da sinfonia inacabada do Sermão da Montanha. O Espiritismo veio para que se cumprisse a promessa do Consolador. Então, mudemos de atitude mental, direcionemos as nossas aspirações para o bom, para o belo, para o nobre, e ao invés da queixa sistemática, ao invés da reclamação habitual, ao invés do pessimismo, do masoquismo que nos leva a sofrer pelo prazer, façamos uma análise e vejamos o que podemos oferecer para este momento de mudança, dizendo: meu Deus, eu gostaria de ser uma Via Láctea de estrelas, para que as noites da terra fossem muito mais belas. Mas na minha pequenez, eu te digo desta vez, já que eu não posso ser um sendal de astros, permite que eu seja um pirilampo na noite escura, iluminando a amargura dos que andam na desesperação. Eu gostaria de ser como a chuva generosa, que caindo sobre a terra porosa reverdecesse o chão. Mas se eu não conseguir, eu te quero pedir para ser um copo com água fria, matando a sede, a agonia
de alguém na inquietação. Eu desejaria ser um trigal maduro, para de pão repletar a mesa da humanidade. Mas na minha pobreza e soledade, como eu nunca lograrei, então eu te pedirei para ser um grão que, caindo no chão, se multiplique no milhão, e a mesa da humanidade eu possa enriquecer de pão. Senhor, eu gostaria de ser um jardim de flores, de todas as cores, para embelezar a terra. Mas na pobreza que minha alma encerra, se eu não puder ser um jardim, deixa-me ser uma rosa solitária, na frincha da rocha, colocando beleza no altar da natureza. Eu gostaria de ser a montanha altaneira, de onde se tivesse a visão da terra inteira. Mas na minha condição, eu te peço para ser uma pedra, que pavimente o piso por onde andarão os heróis na busca da salvação. Eu gostaria de ser um pomar de frutos maduros, para atender a fome da humanidade, mas jamais conseguirei. Então, pelo menos deixa-me ser uma árvore, projetando sombra no chão, ou alguém, a sua sombra no caminho, para quando passar alguém ao meu lado, perguntar-lhe de mansinho: olá, para onde vais? E se esse alguém olhar para trás e me inquirir: quem és tu? Eu lhe poderei dizer: sou teu irmão, dá-me tua mão, eu irei contigo. Sou teu amigo, e lado a lado eu avance e possa gritar: Senhor, eu desejaria ser esteta, artista, musicista, orador, declamador, para falar a grandeza da tua mensagem. Porém falta-me o êxtaro, a magia, a beleza, o significado, e não tendo nada para dizer-te, permite-me pelo menos cantar-te: obrigado, Senhor. Obrigado porque nasci, obrigado porque creio em ti, pelo teu amor. Obrigado, Senhor, pela sua atenção. Muito obrigado, senhores.